Boa noite, irmãos, graça e paz. Nossa, está alto. Está bem. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E é um privilégio mesmo, porque Deus poderia ter escolhido qualquer um para estar aqui essa noite, até mais capacitado que eu, mas Ele decidiu me usar essa noite. E hoje a gente vai falar sobre o perdão no reino de Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Mateus 18, dos versículos 23 ao 35. Enquanto os irmãos abrem, como o título hoje é perdão, eu já vou pedindo perdão para os irmãos da outra vez que eu preguei, que eu disse que eu ia ser breve, quando eu fui ver no outro dia foi 1h10 de pregação. Eu falei, nossa, todos conseguiram achar? Quem não conseguiu achar, a gente vai projetar ali. Boa noite para quem está em casa também. Então vamos lá, Mateus 18, 23 ao 35. Se os irmãos puderem ler comigo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Jesus falando aqui. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor, para que a gente possa entender essa parábola que Jesus está dizendo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse domingo que a gente pode estar aqui reunido. Obrigado, Pai, pelas bênçãos do Senhor e pela sua bondade, Pai. Lhe pedimos nesse momento que o Senhor nos livre das distrações, que o Senhor centre a nossa mente e o nosso coração em aprender a sua palavra e que o Senhor, em especial, possa me capacitar nesse momento também, Pai. Porque é para a glória do Teu nome que nós todos estamos aqui reunidos para aprender a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, glorificamos o Teu nome. Amém. Bom, o primeiro sermão desse ano, o Heavy, ele pregou sobre crescimento espiritual, né? Sobre metas. Tipo, quais metas nós definimos para esse ano? E aí, uma pergunta: quantas metas no âmbito espiritual nós definimos? Porque muitas vezes a gente define: eu pretendo trocar de carro, pretendo trocar de casa, pretendo melhorar no serviço. Mas e na área espiritual? Será que a gente se preocupa da mesma maneira? E durante a caminhada cristã, nós somos colocados diante de vários desafios para crescer espiritualmente. Deus opera esse crescimento em nós, através dos desafios que Ele vai colocando. E um desses desafios é justamente o ato de perdoar. Perdoar um irmão quando ele pisa no nosso calo. Isso não é fácil. E então, é impossível crescer espiritualmente se não houver o ato de perdão. Por quê? Porque perdoar é um ato que nos ajuda a crescer, e não perdoar atrapalha no processo. Perdoar é um ato tão importante que Deus considera que é mais importante nós nos conciliarmos com os nossos irmãos do que nós cumprirmos com os nossos ritos religiosos muitas vezes. Como, por exemplo, vir ao culto,
dizimar. O perdão, Deus considera o perdão muito mais importante. Um texto que nos mostra isso está em Mateus 5, 23, 24. Existem vários, mas eu trouxe um aqui só para ilustrar. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O reverendo Hernandes Dias Lopes também tem um sermão que se chama Ladrões da Alegria, onde ele demonstra como que a falta do perdão, falta do ato de perdoar, consome as nossas alegrias no Senhor. Só que perdoar, irmãos, também não é fácil. Não é fácil a gente perdoar quando alguém nos ofende. Diante disso, eu quero discorrer sobre como o ato do perdão é uma característica do reino de Deus. E também o que acontece conosco e com os nossos relacionamentos, com o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, caso a gente não perdoe. Então, o perdão é um ato muito importante e eu queria poder discorrer essa noite sobre esse ato. Quando a gente olha para o texto, pensando no contexto do trecho escolhido aqui da parábola, que está no livro de Mateus, a gente tem que pensar que, primeiro, o povo judeu, ele esperava um Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Eles esperavam um Messias que pudessem libertá-los do domínio político e militar naquele momento, de outros povos, né? E naquele momento em específico do povo romano que dominava sobre ali a Judéia e a região. E por que eu digo isso? Porque Mateus, quando ele vai descrever o Evangelho, ele pretende mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias que tinham no Antigo Testamento. E, para isso, um exemplo é que ele começa o livro que ele escreve, o livro de Mateus, descrevendo lá o nascimento de Jesus. Depois ele fala sobre a genealogia também. E ele, diversas vezes ele vai usar a expressão, então, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, sempre apontando para Cristo como se ele fosse o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aí, só que o problema é que o Messias ele não viria do jeito que o povo judeu esperava, né? Que era essa libertação militar e política. O povo entendeu errado essa promessa, porque, na verdade, o Messias viria para libertar o povo do pecado e do domínio do pecado sobre o coração. E também para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, Mateus, sendo um judeu publicano, ele conhecia a realidade dessa expectativa. Então, para mostrar as verdadeiras características desse Messias, Mateus, além de se encarregar de relatar os milagres de Jesus, ele também relata 4 grandes discursos de Jesus. Dentre eles, por exemplo, a gente tem lá em Mateus 6, um pouquinho adiante, o Sermão do Monte. E esse trecho que nós escolhemos para essa noite faz parte do 4º discurso, onde Jesus ele vai começar a usar diversas parábolas para ilustrar como é o reino de Deus e como são os que pertencem a esse reino e como se dá a dinâmica dentro desse reino. Então, para a gente entender o que é o reino de Deus, a gente precisa se perguntar primeiro, o que é um reino? Bom, parafraseando os dicionários, as definições que eu encontrei no dicionário, resumidamente, um reino no dicionário é uma nação ou estado que é governado por um reinante, um rei ou rainha, que governam sobre seus súditos, que são seus subordinados. Então, nós temos um rei e seus súditos. Ou, por exemplo, nos dias de hoje, a gente tem o presidente que governa o país e tem ali os governadores, os prefeitos, que se sujeitam a esse presidente e às leis do país. E o governo se dá por meio de leis, né? Por meio de normas e tudo mais. E no reino de Deus não é diferente. Por quê? É Deus no trono sendo o rei e nós sendo seus súditos. Esse reino ele tem leis, tem regras, tem um modo de viver definido. Há uma hierarquia onde Deus está acima de toda a criação que ele mesmo criou. Diversos textos nos ilustram como é esse reino. Por exemplo, em Romanos 14, 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Então, esse reino ele não tem a ver com o nosso ventre, ele não é um reino físico, né? Ele tem a ver com algo imaterial que governa a nossa vida, que é operado dentro de nós pelo próprio Deus e que se manifesta nas nossas ações diariamente. Então, o reino de Deus é isso, ele é operado em nosso coração e ele se manifesta nas nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia. Então, durante o quarto discurso de Jesus, voltando agora para o nosso texto, uma vez que nós temos esse pano de fundo, nos versículos 21 e 22, os dois versículos anteriores do nosso texto, durante esse discurso, o Pedro ele faz a famosa pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar, né? Que ele introduzindo um novo tema a ser tratado, introduzindo o tema do perdão. Ele faz aquela pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. E depois que Jesus dá essa resposta, ele utiliza de uma parábola explicativa para demonstrar como funciona o perdão dentro do reino de Deus. Então, agora a gente entra para a primeira etapa da nossa parábola, que é Mateus 18, do 23 ao 25. Que ele diz assim, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. A gente precisa ter um cuidado para interpretar parábolas, porque a gente não pode ser estritamente literal, mas a gente também não pode ser alegórico demais. A gente tem que se atentar para a mensagem que o escritor quis passar, tanto Mateus como o próprio Jesus quando ele estava dizendo. É tipo se atentar para a moral da história, entende? Que está sendo passada ali. Então, como toda parábola, Jesus ele vai utilizar figuras do tempo para ensinar uma lição. E para entendermos, a gente precisa entender essas figuras que Jesus usava. Então, a gente tem a figura desse rei, né, que ordenou que o servo fosse vendido. No Antigo Oriente Médio, era costume que alguém tivesse uma dívida que não pudesse que não pudesse pagar, que esse devedor ele fosse vendido como escravo. Para quê? Para que se quitasse a dívida. Então, a partir daí, ele passava a trabalhar de graça, entre aspas, né, no regime de escravidão, para esse rei, sem receber nada em troca, até que a dívida fosse paga. E essa figura, ela era muito viva na cabeça dos discípulos, porque muitos reis daquela época, no Antigo Oriente, eles eram bastante cruéis nessa prática, eles eram bastante severos. Mas era um costume da região ali do Oriente, no Oriente em geral. Inclusive no Antigo Testamento a gente tem isso acontecendo, mas a lei de Deus ela preservava, né? Ela refreava, digamos assim, essa maldade, né, da tirania de homens com homens, introduzindo na lei o fato de que no ano do jubileu, no ano do jubileu, poder liberar o escravo de maneira livre sem ele ter que pagar mais nada. Então, a lei de Deus, ela sempre já procurou a refrear isso. Então, essa figura era viva na cabeça dos discípulos. E no versículo 23, né, Jesus ele usa essa figura desse rei e ele traz uma situação dessa. E durante esse processo, que trouxeram a esse rei um que tinha uma dívida com ele no valor de 10.000 talentos. Então a gente precisa entender o que significa, qual é a altura, qual é a quantidade, qual é o valor realmente dessa dívida. Então, qual é o tamanho dessa dívida? O que é um talento? Eu fui pesquisar e o talento ele é equivalente a 6.000 denários. Tipo assim, ajudou muito. Aí eu fui pesquisar de novo e o denário ele era equivalente ao salário de um trabalhador judeu por um dia de trabalho. Fazendo uma conversão direta, então assim, você trabalhava um dia, recebia um denário. Se a gente fizer uma conversão rápida, se a gente multiplicar os 10.000 talentos vezes os 6.000 denários, são 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Em anos, isso aqui dá 164.383 anos, sem contar os anos bissextos. Quantos dias você vive? Quantos anos? Entendeu o tamanho da dívida? Se você tivesse que trabalhar continuamente, recebendo o salário do trabalhador judeu, você conseguiria pagar?
No muito a gente vive 80 anos. Passou dos 80 é só enfado e cansaço. Então, será que nós conseguiríamos quitar essa dívida? Então, a mensagem que Jesus quis passar é que, claramente, essa era uma dívida impagável para aquele servo. E não somente para aquele servo, mas como era impagável para qualquer um ali. Para se ter uma ideia, os impostos pagos ao Império Romano pela Judéia e as cidades ali da região somavam juntos. São 3 ou 4 cidades ali que eram cobrados o imposto junto. 600 talentos. Então, assim, ele devia 10 mil. Os impostos de toda a região eram 600 talentos apenas. Então, a gente tem a mensagem muito clara que o servo não tinha como pagar essa dívida. Ele não viveria todo esse tempo para que se conseguisse pagar. E ele também não tinha recursos que poderiam fazer com que a dívida fosse quitada. Era uma dívida que ninguém poderia pagar. Estava fora da realidade de qualquer um ali. Então, no versículo 25, o rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Quanto que vale a sua esposa e os seus filhos? Se você tivesse que vender seu filho, quanto você cobraria? Essa semana eu estava brincando com o Bruno, eu vendi a Lina por um Gol, 34 mil, e 2 passagens para Foz. Claro que é uma brincadeira. Mas assim, quanto que você cobraria? Não tem valor, irmãos. Não existe um valor que você coloque sobre a cabeça e venda. E o rei ordena que fosse vendido tudo isso que era de valor inestimável para aquele conservo, para que a dívida fosse paga. Só que quando a gente vai olhar para as nossas traduções, nós temos basicamente 2 versões desse trecho. A primeira possibilidade é que a tradução seja, inclusive a que nós lemos, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. E a segunda possibilidade é, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Bom, na primeira possibilidade, com o e que a dívida fosse paga, ela nos dá uma ideia que além do servo ter de tudo que era mais precioso vendido, a dívida ainda precisaria ser paga, né? E que fosse paga. Já na segunda possibilidade, com o para que a dívida fosse paga, a ideia que a gente tem é que a venda dos bens do servo seria capaz de saldar a dívida. Então, depois que vendeu tudo, a dívida foi saldada, foi quitada. Mas então, qual versão do texto está correta? Eu me perguntei isso, né? Então, porque talvez a segunda versão nos leve a pensar que o servo ele possuía e seria capaz de saldar a dívida ou contribuir com alguma coisa. O que seria contraditório quando nós vemos o tamanho da dívida, porque a gente vai entender quanto que valia um servo naquela época, quanto que valia um escravo naquela época. Então, para a gente entender porque foi escrito dessa maneira, depois de entendermos a gente só vai entender depois de entendermos a mensagem que o escritor quis passar. O valor de um escravo era 1 talento. Então, se fosse vendido ele, junto com tudo que ele tinha e os familiares dele, não passaria muito disso. Nem mesmo tudo que o servo tinha de valor para si poderia ajudá-lo a pagar a dívida. Suas posses não tinham valor algum diante da dívida que ele possuía. Só restava, então, para o servo recorrer à misericórdia do rei. E é isso que ele vai fazer, no versículo 26. Só que, então, ele recorre à misericórdia do rei porque ele entende que somente o próprio rei poderia livrá-lo da dívida. Era somente o próprio rei que poderia falar assim, não, está tudo certo entre a gente. Então, o servo faz isso. O servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. A tradução da segunda versão, ela não está errada, porque se a gente considerar que o objetivo do texto é demonstrar o tamanho da misericórdia desse rei, o quanto esse rei foi misericordioso com a vida daquele servo, é como se ele estivesse considerando que o pouco que o servo tinha fosse suficiente para considerar que estava tudo certo. A dívida foi paga pelo servo? De forma alguma. Mas o rei, ele perdoou a dívida. É como se o rei ele ficou no prejuízo, mas o rei perdoou. É como se o rei tivesse tirado do próprio bolso para poder perdoar a dívida.
E perdoar, irmãos, é esquecer a dívida, é não agir como se ela ainda existisse. Essa situação ela é muito parecida com a nossa em relação em relação a Deus. Porque a nossa dívida ela é infinita, é que nem a desse servo. Ela é impagável com os meios que a gente tem. Ainda que a gente ofereça tudo o que nós temos, ela não faz nem cócega no saldo que a gente deve para Deus. Então, por que essa dívida é infinita? A gente nasce com uma dívida impagável sobre nós. E que dívida é essa? A dívida do pecado. Davi, ele vai falar sobre nós sermos nascidos em pecado. Em diversos salmos, a gente vai ter essa ideia de a gente já nascer devendo para Deus. E um salmo clássico que ilustra isso, dentre os vários, é o Salmo 51, versículo 5, que diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo também em Romanos, ele vai falar que não há um justo sequer. Em Romanos 3, 10, 12, ele diz, essa é inclusive uma das passagens mais favoritas minha da Bíblia, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, durante toda a Escritura, a gente vai ver essa ideia sendo traduzida para a gente. Vai vendo essa ideia sendo trazida para a gente. De que a gente tem uma dívida impagável com Deus a partir do momento que nós nascemos. Então, todas as nossas posses e bens, até mesmo se a nossa vida fosse entregue para pagar a dívida, não seriam suficientes para quitá-la. Pense em tudo que você tenha de mais valor. Tudo aquilo que temos é de um valor insignificante para Deus. Acaso a gente poderia oferecer para Deus algo que Ele já não tenha? Ou algo que Ele já mesmo não tenha pensado? Ou algo que Ele mesmo não tenha trago à existência? Você pode oferecer para Deus algo que você mesmo criou, sem depender da criatividade que Ele te deu? Ou algo novo para Deus, como se houvesse algo novo para Deus? Nós não podemos. Como se Ele olhasse para nós: nossa, eu em 7 dias da criação, não tive essa criatividade que você teve e você me surpreendeu, trazendo isso para mim. A gente não pode, a gente não tem essa capacidade. Porque a gente só oferece para Ele o que já é dele. Somente o próprio Deus, que é infinito, poderia oferecer uma oferta, um pagamento igualmente infinito para poder saldar essa dívida que também é infinita. Deus é que teve que assumir o prejuízo, por assim dizer. Olha, vocês podem até ter alguma coisa, mas isso não serve de nada para saldar essa dívida que vocês possuem contra mim. Então não são nossos esforços, não são nossas capacidades, nada nos ajuda, partindo de nós, a pagar essa dívida. Muitas pessoas elas acham que o fato do inferno ser um lugar de eterno tormento é algo injusto, né? As pessoas pensam, por exemplo, poxa, por que um pecado que às vezes durou 5 minutos ou durou uma vida breve de 80 anos merece uma eternidade no inferno? Afinal, né, o que são 80 anos perto de uma eternidade? E aqui será que não seria um exagero eu condenar eternamente pessoas que às vezes pecam um mísero espaço de tempo? Será que não seria um exagero? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. E para respondê-la, muitos partem para heresias como universalismo, dizendo que todos serão salvos. Enfim, para vários erros. Eu gosto muito do argumento que o Jonathan Edwards usa. Jonathan Edwards é um pregador bem antigo. E que ele usa, que ele vai entender, ele vai explicar mais ou menos dessa forma assim. Aqui entendemos o porquê o inferno é eterno. Imagina comigo. Se você dá um tapa na cara de um irmão, é uma coisa. Se você ofende teu pai e tua mãe, dá um tapa no rosto do teu pai e da tua mãe, é outra coisa com um peso completamente diferente. Se você briga com seu amigo, também é outro peso. Isso se dá porque a ofensa e a punição dessa ofensa, eles são equivalentes à dignidade do ofendido e ao nível de obediência que é devido à pessoa ofendida. Então, se você dá um tapa no rosto de um irmão,
Talvez seu pai e sua mãe só vão te deixar de castigo, vão te dar uma repreensão. Mas se você levantar a tua mão para o teu pai e para a tua mãe, com certeza você vai levar uma surra. Porque até a sociedade que não teme a Deus entende que isso não é uma coisa que se faz. Então, agora você imagina Deus, que é um ser de honra infinita, que ele é santo, justo, soberano. Qualquer mínima ofensa contra ele, considerando isso, também é infinita, se torna infinita. O inferno é eterno porque a dívida com Deus é infinita. E essa dívida é infinita porque qualquer mínima ofensa ao caráter do Senhor é infinita também. É ofensiva. Qualquer ofensa a ele é infinita também, por mínima que ela seja. Então, por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, sendo infinitamente ofendido, nos deu Cristo Jesus na cruz para quitar a nossa dívida. Que nem o servo, a nossa única opção é a gente se lançar aos pés de Jesus e pedir misericórdia do Pai, para que Ele nos perdoe da grande ofensa que nós cometemos contra Ele todo santo dia. Todos os dias a gente peca. Que não dizer a cada minuto, muitas vezes, com pensamento. Então, eu perguntei aqui, né? Já orou pedindo perdão dos pecados hoje? Aí todo mundo vai falar que sim, porque o Lucas orou no começo. Mas, e durante a semana? Será que a gente se lembra? Lá durante a noite ou no meio do dia? Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometo com o Senhor a todo momento? Será que essa é uma preocupação nossa? É algo que a gente tem que pensar. Então, no versículo 27, a gente vai ter o desfecho dessa primeira parte, né, do texto, desse primeiro trecho do texto. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, somente o perdão que Deus concede em Cristo é perfeito e é suficiente para pagar essa dívida. Então, a gente aprende que houve um grande perdão para uma grande dívida nesse primeiro momento. E agora a gente já entra no segundo trecho desse texto, dessa parábola que Jesus nos traz, que vai do versículo 28 ao 31. Então, o servo ele foi liberado da dívida que tinha e ele saiu dali. Talvez tenha saído dali com o coração aliviado, tenha saído com o coração agradecido. Afinal, né, ele foi perdoado do imperdoável, foi perdoado daquilo que ele não pudesse pagar. Como se você tivesse um débito enorme com o banco e o banco olhasse para você e falasse, não, está tudo certo entre a gente. Talvez o desejo dele também pudesse ser que outros usufruíssem desse alívio. Só que a gente vê que não é isso que acontece. Porque o texto ele vai nos mostrar, no versículo 28, que saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. A dívida era apenas de 100 denários, 100 dias de trabalho, perto daqueles 164 mil anos. Uma dívida 600 mil vezes menor. E o servo, ele toma uma outra atitude. Então, o servo demonstrando que não aprendeu nada com o perdão que acabou de receber, sem ter misericórdia, se lança em direção ao conservo exigindo pagamento. É o que está escrito aqui. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Porém, o conservo também implorou pela misericórdia desse primeiro servo, versículo 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Porém, o servo não perdoou e lançou ele para a prisão. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que se saldasse a dívida. Eu fico me perguntando por que o servo não perdoou a dívida. Talvez ele pensasse que a dívida do conservo fosse imperdoável, né? Talvez ele pensasse que ele era um ser de inestimável honra que não merecia ser ofendido. Irmãos, perdoar é difícil porque a gente tem que morrer para nós mesmos. Isso quer dizer que a gente tem que abrir mão de direitos
A gente tem que abrir mão de vontades. A gente tem que abrir mão de justiça própria. Que muitas vezes nos faz querer fazer com que o outro sofra o peso da punição por ter nos ofendido. Só que não é a punição segundo a mão de Deus. É uma punição segundo a nossa própria justiça. É uma punição segundo o nosso próprio coração. É o intuito de causar dor. Perdoar também é abrir mão de receber aquilo que nos é devido. De fato, tinha uma dívida que o servo tinha que receber. 100 denários, embora pequena, ainda era uma dívida. Porém, muitas vezes nós queremos fazer o certo, até mesmo exigir o correto, porém com as motivações erradas. O comentarista Champlin, nessa situação, ele vai comentar o seguinte: o ato legal, efetuado sem compaixão, não é justo quando prejudica o próximo. A moral de Deus tem mais implicações que controlam as ações do que as leis dos homens. Segundo as leis humanas, a prisão e detenção daquele conservo foi um ato justo. Foi justo ele lançar, aos olhos dos homens, ele lançar aquele conservo na cadeia. Mas isso não estava conforme a moral mais elevada, a moral temperada com amor e compaixão, que provém de Deus. Então, embora tenha sido justo, ele não teve misericórdia, da mesma maneira que ele acabou de receber misericórdia sobre a vida dele. Então, perdoar é abrir mão de fazer aquilo que se quer fazer e fazer aquilo que nem sempre estamos com vontade de fazer. É o que acontece com o servo. Ele, entretanto, não quis. Quantas vezes o nosso coração ele é duro, que nem o do servo? Muitas vezes. Muitas vezes nós não morremos para nós mesmos. Nós queremos que nossa vontade prevaleça. Então, perdoar também é superar o que nós sentimos. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, eu sei que eu devo perdoar, mas eu não sinto de perdoar agora. Ou eu não tenho paz no meu coração para poder perdoar. Irmãos, por que nós ficamos esperando sentir alguma coisa para fazer a vontade de Deus? Quantas vezes a gente tem que fazer coisas sem sentir nada? Por que para fazer a vontade de Deus, nós ficamos esperando sentir algo? Ninguém acorda cedo na segunda-feira de manhã e diz sentir de Deus que eu tenho que trabalhar. A pessoa simplesmente acorda e vai, é obrigação. Assim também, o perdão ele é uma obrigação do reino de Deus, do cidadão do reino de Deus. Perdoar é cumprir uma ordem que foi dada. Então, quantas vezes nós fazemos coisas que não queremos fazer? O perdão, muitas vezes sem querer, a gente deve perdoar. Porque é uma obrigação do cidadão do reino. Porque quando nós não perdoamos, nós fechamos a porta da restauração do relacionamento com o irmão. Então, o lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Como que aquele conservo ia pagar a dívida? Estava preso. Eu não vou perdoar porque eu quero que ele sinta o peso do erro que cometeu. E assim nós deixamos de usufruir as infinitas bênçãos que Deus nos dá por intermédio de Cristo Jesus no relacionamento com os nossos irmãos. Muitas pessoas hoje, elas se encontram afastadas da igreja, machucadas, e não usufruem os benefícios da comunhão. Por quê? Pode ter vários motivos para isso acontecer. Mas muitas vezes é a falta de perdão no coração, com relação aos irmãos que pisaram no calo dela muitas vezes. No reino, nós devemos ter cuidado para não pecar contra os irmãos. Só que quando nós formos machucados, a gente tem o dever de perdoar. E perdão não é uma questão de quantidade, mas de completude. Infelizmente, o nosso coração é duro e não sente vontade de perdoar. Mas é um esforço que nós temos que fazer na dependência da graça de Deus para que consigamos. Perdoar é um reconhecimento de uma graça que já foi derramada sobre nossa vida e que a gente quer que o outro possa usufruir também. Então, aquele que perdoa, a gente também aprende que ele presta um bom testemunho do evangelho. E não foi o caso do servo.
vendo seus companheiros que o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então ele não prestou um bom testemunho da graça que ele recebeu. Quando nós não perdoamos, a gente está demonstrando que a gente não aprendeu do amor de Deus, da misericórdia que Deus teve com nossas vidas. Então, perdoar também é abrir mão de querer que os outros sofram as consequências de nos ter ofendido, segundo o nosso coração. Quando nós não perdoamos, mostramos que estamos mais interessados em satisfazer o nosso desejo de justiça própria do que obedecer ao mandamento de Deus, que é sempre o melhor caminho. Quando não perdoamos, nós somos o centro, não Deus. Talvez seja necessário olhar mais para Deus e para a atitude que ele teve conosco, para que a gente aprenda. Né? O servo deu as costas e foi embora. Talvez nós temos que nos voltar para Deus, olhar para a atitude que ele teve conosco na cruz. Colossenses é um texto que nos mostra essa ideia. Colossenses 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então Deus cancelou a nossa dívida em Cristo Jesus. Ele pagou o que nós não tínhamos condição de pagar. Então, o servo ele saiu da presença do rei sem aprender que o perdão é sempre o melhor caminho. Deus nos reconciliou com ele, Deus nos colocou em comunhão com ele. Deus escolheu perdoar. Então aqui a gente aprende nesse segundo trecho que teve uma pequena dívida, uma pequena ofensa que não foi perdoada. E que o nosso coração muitas vezes é duro, que nem a desse servo. E a gente não perdoa as pequenas ofensas que nós recebemos todos os dias, mas a gente às vezes não liga para as ofensas que nós damos para Deus todos os dias. Para as ofensas que nós fazemos contra Deus todos os dias. Então, o perdão, irmãos, ele é sempre o melhor caminho. Por que o perdão é sempre o melhor caminho? Porque Deus mostrou isso agindo assim conosco. E se por um lado o exercício do perdão nos faz amadurecer, a falta dele também nos traz muitas consequências para a nossa saúde espiritual. A gente não cresce. Isso a gente vê no desfecho da parábola. Assim que o rei ficou sabendo o que aconteceu, mandou chamar o servo e o rei emitiu um diagnóstico. Servo malvado. Veja, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E disse também, que ele deveria ter feito, o que ele deveria ter feito e não fez. Versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, seguindo o meu exemplo? E então lança o servo no castigo, versículo 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. O que está em discussão aqui não é a possibilidade, a mensagem que o texto traz, não é a possibilidade do servo poder pagar aquela dívida através do sofrimento na cadeia ou não. Mas é demonstrar que há um castigo para aquele que não perdoa. O texto mostra que Deus fica indignado com o fato de não perdoarmos as pequenas ofensas, sendo que fomos perdoados de uma grande ofensa. E Deus nos castiga por isso. Versículo 35. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. E no que consiste esse castigo? Ser entregue aos verdugos. Mas o que eram os verdugos? Os verdugos, eles eram os carcereiros e os homens encarregados de torturar os prisioneiros. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo e vê que tem aquele que começa a açoitar Jesus ali, ou assistiu aquele filme Apóstolo Paulo, e tem aquele carcereiro que fica deixando Lucas entrar e sair ali da prisão, ou aquele que aplicava os castigos em Paulo logo quando ele chega na cadeia, aquilo ali é um verdugo. O verdugo, ele é encarregado de aplicar as penas de tortura nos prisioneiros. Isso não é uma figura para o inferno ou para a condenação eterna, mas mostra que a consequência de não perdoar é ter o nosso relacionamento rompido com Deus e com o nosso próximo. Quer dizer, então, que você vai para a cadeia para ser torturado? Não, isso seria interpretar a parábola de maneira literal. Mas aquilo
quando você não perdoa, aquilo fica pesando no seu coração. Aquilo atormenta a sua consciência. E por isso acontecer, impede que a gente usufrua da alegria da comunhão muitas vezes. Da alegria de usufruir das ferramentas que Deus deu. Hoje eu vi um recorte do Augusto Nicodemos falando no Instagram, que muitas vezes, o que é a igreja? A igreja é Deus usando os irmãos como instrumento para nos moldar através da comunhão. E ter o relacionamento rompido com esses irmãos é não aproveitar dessa, ele usa um termo, instrumentalidade que Deus dá aos nossos irmãos para nos moldar. Com a comunhão quebrada, a gente não é edificado. A gente para na estrada. Então, o castigo de não perdoar é não usufruir dos benefícios da plena comunhão com os irmãos. E, logicamente, com Deus também. Então, para que carregar esse fardo? Vamos perdoar e confiar na graça do Senhor. Por quê? Porque é sempre o melhor caminho. O perdão é sempre o melhor caminho. Quantos amigos que brigam e ficam anos sem se falar? Quantos casamentos que nós temos quebrados porque não há perdão? O perdão é sempre o melhor caminho. Sabe, quando você está naquele dia, você briga com sua esposa ou vice-versa, e aí você fica, eu não vou falar com ela porque eu quero que ela sinta a dor do que é não falar comigo. Ou eu quero que ela sinta a dor do que ela fez contra mim. Né? Isso, irmãos, é o nosso velho homem querendo arrogar para si, querendo executar a própria justiça. A gente precisa se livrar desse coração. A gente precisa confiar na graça do Senhor e perdoar. Não vai dar vontade, mas é um exercício que a gente faz. Infelizmente, o nosso coração é caído. Nosso coração é muito duro. Então, vamos seguir o exemplo do nosso Senhor, que, olhando para nós e sendo infinitamente ofendido, nos perdoou. Que a gente possa perdoar os nossos irmãos também. Então, para concluir, perdoar não é fácil. A gente tem que perdoar coisas que muitas vezes nos machucam. Uma ofensa dói. Seu marido, sua esposa, é quem mais te conhece. E muitas vezes é quem, às vezes, te machuca mais, sabe onde pisar. Mas nós devemos perdoar, não é fácil. O perdão, ele é um ato vertical que se espalha na horizontal. É que nem enxurrada. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um o que é, né? O que é que cai em pé e corre deitado? Perdão de Deus. Não, é enxurrada. Né? A chuva cai e se espalha, cai horizontal e cai vertical e se espalha horizontalmente. O perdão é dessa mesma maneira. O perdão cai em nós de Deus, de cima para baixo, e nós devemos espalhar o perdão também. Nós devemos multiplicar isso para o nosso próximo. Então, Deus manifesta o seu perdão a nós para que nós manifestemos aos nossos irmãos. Tínhamos uma dívida enorme e imperdoável que foi perdoada. Mas às vezes não somos capazes de conceder perdão para uma dívida muito menor e completamente perdoável. Não perdoar nos leva a quebrar a comunhão e nos afasta do nosso próximo. Outra coisa também, o perdão é o caminho que Deus nos deu para restaurar relacionamentos. Deus restaura o nosso relacionamento com Ele através do perdão. Então, o perdão também é a maneira que Deus escolheu para que a gente possa restaurar relacionamentos. Traga na sua mente, talvez você tenha ofendido algum irmão, ou talvez algum irmão tenha te ofendido. Traga à sua mente, ore a Deus. Fala, Senhor, será que alguém tem alguma coisa contra mim? Alguma ofensa que eu não perdoei? Peça sinceramente, o Senhor vai trazendo à sua mente. E vai em direção a esse irmão e fala, irmão, assim, assado, eu te perdoo, eu entendo. Sabe? A gente deve pensar nessas coisas. Então, quem perdoa não cresce, não amadurece. E quem não amadurece sempre será guiado pelo que sente, e não pelo temor e disciplina em obedecer ao Senhor. Há uma punição para quem não perdoa. Pior que a dor que sofremos quando somos ofendidos é a dor de ter a comunhão quebrada com Deus e com os nossos irmãos. É uma dor muito maior, irmãos, ter o nosso relacionamento com Deus quebrado. Quando nós
do que a dor que nós sentimos. Deve doer em nós pensar que há a eminente possibilidade de deixarmos Deus indignado conosco e que podemos desagradá-lo, sendo ingratos com o perdão perfeito que Ele nos deu em Cristo, demonstrando isso com nossas atitudes, inclusive com a falta de perdão com o nosso irmão. Então, como perdoar? Isso seria o tema de uma outra pregação. Mas, a princípio, a gente deve orar, pedindo para que Deus nos capacite, cumprindo toda a vontade dele, né? Do perdão nesse caso. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque sua palavra foi lida. Tentei trazer a explicação. Espero que o Senhor tenha usado, Pai, ela para trabalhar no nosso coração, que a gente possa sempre buscar no Senhor, Pai, depender da sua graça e poder fazer aquilo que o Senhor nos ordena, Pai. Porque se nós somos cidadãos do reino do Senhor, essa é uma obrigação, Pai, que nós temos que fazer, que é perdoar. E obrigado, Pai, porque o Senhor restaurou nosso relacionamento quando nós não merecíamos e nem nunca vamos merecer, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo na cruz para morrer pelos nossos pecados e nos trazer para perto do Senhor, enquanto nós ainda estávamos mortos, Pai, e rebeldes contra o Senhor. Lhe pedimos que durante essa semana o Senhor venha nos abençoar, venha continuar cuidando de nós e sempre nos aproximando cada vez mais do Senhor. E que a gente possa, Pai, perdoar o nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos e glorificamos o Teu nome, Pai. Amém.